Bem, chegamos então ao 13º capítulo da carta aos Hebreus. É o capítulo final, é uma carta. A gente vai ver que no final do capítulo tem umas despedidas ali, assim como no início tem alguma apresentação, o que caracteriza o livro, este livro da Bíblia, como uma epístola, como uma carta. E nesse 13º capítulo, o autor aos Hebreus vai fazer assim as suas despedidas, como eu falei, mas vai fazer algumas recomendações, à luz de tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falou ao longo da carta, mostrando que a aliança em Cristo é superior à aliança de Moisés, que agora nós estamos no tempo da graça, somos salvos pela graça, que Jesus morreu em nosso lugar, que ele é o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos e rei que se senta e se assentou à destra de Deus e com isso nos deu acesso direto ao Pai. Todas essas coisas que ele falou ao longo da carta, e agora ele vai aplicar, conectar esses ensinamentos, os dois últimos capítulos, vocês lembram, né? O 11, a galeria dos heróis da fé, o 12, a persistência, a perseverança na fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, lembrando que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, à luz disso tudo que ele ensinou, ele vem fazer algumas recomendações e aplicações com relação a coisas que a gente deve fazer, evidência da graça de Cristo em nossas vidas e da obediência e submissão aos nossos líderes. E é muito interessante a gente ver que quando tem uma recomendação como essa, é porque a impressão, ou a sensação, ou a ideia de quem está recomendando é que algo vai dar errado ou pode dar errado, eu preciso falar de novo. Não é incomum, aliás, é muito comum nas nossas vidas, quando a gente vai fazer alguma coisa ainda adolescente ou ainda jovem, nossos pais chegam e recomendam: faça isso, faça daquele jeito, não faça isso, cuidado com aquilo, não é isso? Por quê? Porque ele tem a sensação de que alguma coisa vai dar errado, que ele precisa, que apesar dele ter ensinado a vida toda para você, ele precisa repetir aquilo ali de uma forma para ficar frisado, para ficar ressaltado, para ficar vivo. E é isso que o autor aos Hebreus faz a respeito de nós, né, no capítulo 13. Eu mostrei para vocês, como se ele tivesse assim, disse para vocês toda a questão da vida, da obra, do ministério de Cristo, a aliança nova que ele fez, a aliança definitiva, mas agora eu quero recomendar algumas coisas a vocês para que eu possa me despedir. É como se ele estivesse falando assim. Então vamos lá, Hebreus 13 começa assim: os deveres sociais. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Aí vem o outro título: deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo.
Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Porque isto não aproveita a vós outros. E algumas recomendações pessoais. Encerramento da carta. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Então, veja que aqui ele fez, como eu disse, expressões ou recomendações a respeito dos deveres sociais, dos deveres espirituais, e ele está falando muito mais com relação aos líderes das igrejas, o cuidado com os líderes da igreja e algumas recomendações pessoais. Ele fala aqui dos efeitos da graça, né? Quando ele fala destas recomendações sociais, ele está falando dos efeitos da graça, vai ser o primeiro tópico que já a gente vai abordar. É consequência. E por que eu tenho que falar das consequências daquilo que deve ter em minha vida? Porque eu posso, com isso, ter uma chance de fazer o que a gente chama de uma autoavaliação. Será que eu estou demonstrando os sinais da graça? Né? Eu preciso ver isso com bastante cuidado e entender o que está acontecendo em minha vida. Bom, essa é a lição de número 13 da revista Palavra e Vida, edição número 83. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site lá e baixar a revista em PDF. Aqui está em papel, mas você tem ela lá em PDF. Essa edição de número 13 tem por tema a centralidade de Cristo. Estamos estudando o livro de Hebreus e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. E o título dessa nossa última lição de número 13, foi a despedida. A graça esteja com todos vocês. Nosso texto básico é Hebreus 13, mas ele ressaltou os versículos 20, 21 e 25. Graça, né? Favor e merecido. Quando fala a graça, é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus e os efeitos que dela advêm, né? Todas aquelas boas consequências estejam operando em nossas vidas. Essa é a despedida que o autor aos Hebreus faz aqui. Mas partindo logo para o primeiro tópico, ele fala aqui, o primeiro tópico, como os efeitos da graça, e ele vai analisar nesse primeiro tópico, essa primeira parte, que a versão revista atualizada coloca como título os deveres sociais. E ele começa
mostrando aqui então uma série de recomendações que o autor faz, como eu já falei, sobre o modo de viver cristão num mundo hostil, separado de Deus. Ou seja, nós vivemos em um mundo em que as pessoas não têm os mesmos conceitos, a mesma visão de mundo que nós, a gente chama isso de cosmovisão, não tem a cosmovisão cristã, e por isso, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com as suas próprias coisas, com os seus próprios ganhos, com o seu jeito de ser, o seu jeito de estar nas coisas, enfim. O mundo é hostil para aqueles que querem fazer as coisas corretas, as coisas da forma de Deus. E como o cristão deve viver nesse mundo? Veja, lembrando, e a gente não pode esquecer, o autor está escrevendo uma carta para hebreus, cristãos, convertidos, que vão viver também no mundo em que as pessoas daquele meio, do meio dos hebreus, entendem que a Torá precisa ser cumprida para obter a salvação, e o autor dos hebreus está dizendo que não, tá? Até pode fazer as coisas que estão na Torá, não tem problema, mas não é isso, e não é o esforço que você vai fazer para cumprir a Torá que vai torná-lo merecedor ou vai torná-lo salvo. Nada vai fazer a gente se tornar merecedor, porque nós não merecemos e somos salvos pela graça. O problema é que quando nós buscamos viver no mundo que é contra nós, várias coisas vão acontecer em nossas vidas e a gente precisa ter atenção para não sermos contaminados com as coisas do mundo, com os comportamentos do mundo. Sim, nós nos distraímos muito, nós perdemos o foco e muitas vezes o que acontece é que as coisas do mundo nos distraem e nós caímos em erros e atitudes erradas. Nós que temos a graça precisamos viver de um determinado de uma determinada forma que mostre, né, o amor de Cristo. Né? E isso não pode ser artificial. Eu preciso entender quando eu erro, pedir perdão, corrigir e voltar, mas não pode ser artificial, precisa ser efeito da graça, tá? A principal dessas lições que ele mostra agora no momento final, parece que ele enumera tópicos, né? Nesse texto que nós lemos, é que Jesus sustentará o seu povo por meio da graça. A palavra graça vai finalizar esse capítulo resumindo tudo, né? E lembre-se, se Deus teve graça para conosco, nós temos que ter graça para com os outros, para com os nossos irmãos. Ele ainda vai frisar no meio da carta que isso não muda. Jesus é o mesmo sempre, vai falar lá no terceiro tópico. E essa graça e esse jeito de Jesus não desvanece com o tempo. Logo eu e você precisamos nos vigiar, porque nós não podemos agir de intolerância ou falta de graça com as pessoas que nos rodeiam. Difícil demais, porque nós tendemos a cansar, a nos irritar, a não suportar, mas precisamos ter atenção a isso. E ele recomenda então algumas ações. Vamos tentar dar um bizu, uma ideia prática, né, do que é o efeito da graça. E ele começa a enumerar, né, como alguém que tem a graça de Cristo, que vive pela graça de Cristo, pode de forma prática viver pela fé. E a primeira já vem no primeiro versículo: seja constante o amor fraternal. Olha, quando ele fala isso, porque como eu falei, né, quando ele coloca uma recomendação aqui, a gente imagina que estava tendo problema relacionado a essa recomendação naquele tempo. E se a gente for olhar, esses problemas que são recomendados aqui para agir, acontecem no nosso dia. Olha só, amor fraternal, amor entre irmãos. Precisa existir o amor entre irmãos. E isso é difícil sim, porque são pessoas diferentes, que pensam diferentes, com
opiniões contrárias às minhas, que não concordam comigo, e a gente vai entrar em choque de opiniões, né? Quer ver o amor fraternal não ser praticado? É uma assembleia da igreja, né? É triste, mas tem umas horas ali que tem umas pessoas que você vê que não tem amor fraternal. Não tem, mas ali ele fala, olha, seja constante o amor fraternal. Tem que ter amor fraternal e ele tem que ser nutrido, ou seja, alimentado constantemente. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Alimentar o amor fraternal. Não é agir de falsidade, mas é agir de tolerância, agir com paciência, agir com harmonia, né? Entender as limitações dos irmãos, do irmão, a entender que eu também tenho limitação, entender que às vezes ele está errado, às vezes eu também, entender que todos nós temos limites, todos nós erramos e a gente precisa perdoar, assim como nós precisamos ser perdoados. A segunda recomendação, ele vai falar dos encarcerados. Antes, ele fala aqui da hospitalidade, no versículo 2, está dentro da ideia do amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber acolheram anjos, né? E a gente tem aqui alguns, no Velho Testamento, alguns exemplos disso aí, de Abraão recebendo anjos e Gideão, né? E alguns ali, como se diz, agindo com hospitalidade e recebendo anjos. Então seja constante, amor fraternal, não negligenciar a hospitalidade. Versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados, ou seja, está falando dos presos, né? Como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Ele fala aqui no nosso comentário que está se referindo àqueles que foram presos por causa do Evangelho. Uma evidência disso está lá no versículo 23 desse mesmo capítulo, onde o autor aos Hebreus coloca: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Então, veja que esse encarcerados aqui tem a ver com aqueles que estão presos, sobretudo por conta da palavra de Deus. Eu também devo ter paixão pelas almas que estão presas, né, por aqueles que estão encarcerados. Eles cometeram crimes e coisas horrendas, sim, mas eles são almas, são pessoas, precisam receber a mensagem de salvação. Se aceitarem, serão salvos, mesmo presos. Se não aceitarem, o fim é o mesmo daqueles que estão soltos, mas que não aceitam a palavra de Deus. Mas eles precisam ser alcançados também. Mas aqui, sobretudo, o foco são aquelas pessoas que estavam sendo presas por pregar o Evangelho. Não é por pregar uma linha política, não é por oferecer oposição ao governo, mas por pregar o Evangelho. E isso estava acontecendo porque, de fato, haviam vários entendimentos que o Evangelho, Jesus, veio trazer algo que se opunha ao Império Romano, como um novo rei, como um novo poder ou algo assim, mas a ideia é que muitas vezes a pregação do Evangelho causava certo tumulto ou ia contra interesses. Então Paulo e Silas pregando acabaram curando ali, né, a menina que estava endemoniada e era adivinhadora, e quando eles curaram, expulsaram o demônio, ela parou de adivinhar, o que deu prejuízo aos seus donos. Isso causou uma certa confusão, eles foram parar na prisão. Então veja que a ideia aqui é entender e lembrar daqueles que estão sofrendo por amor ao Evangelho. Nós temos, não no Brasil, presos por conta de pregar o Evangelho, mas temos, se tiver, tem muito mais a ver com algumas pautas mais atuais, mas temos em outros países pessoas que simplesmente por pregar o Evangelho são presas, países em que o Evangelho é proibido. E nós precisamos ter uma empatia com eles, sofrer com eles,
né? Porque eles estão sendo injustiçados. A terceira recomendação é com relação à família, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A família é a base da sociedade, a célula máter da sociedade, também a célula máter da igreja. E a família precisa ser pura. Olha, se dizer que tinha que ter amor fraternal, não agir com a avareza, já parecia ruim, né? Agora imagina dizer que o casamento precisa ser puro, né? Impureza conjugal, família saudável e santificada é uma manifestação inconfundível da graça de Cristo. Aquele que é crente, o casal que é crente, né, age com fidelidade ao seu cônjuge, né, e não tem outros, não tem escapadinha, não tem nada disso. Mas veja que o autor está fazendo questão de frisar isso para os hebreus. O casamento precisa ser limpo, o leito precisa ser imácula, a família precisa estar corretamente ou puramente firmada na palavra de Deus, né? A igreja, a família precisa ser pura, sem mácula e livre de toda impureza conjugal. E quando a gente fala isso, a gente também está falando dos solteiros, né? Que não esperam a hora certa para começar os seus relacionamentos. Precisa esperar o casamento, né? O casamento é a hora certa para isso, ok? Manifestação inconfundível da graça de Cristo, a pureza conjugal. A quarta recomendação diz respeito à generosidade e o alto contentamento. Está ali no versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha, o autor não está dizendo que você não deve trabalhar para ter algo a mais, para ter uma casa, um carro confortável, construir uma carreira ou uma vida. Você deve trabalhar por todas essas coisas, poupar, investir, fazer todas aquelas coisas que a sociedade nos ensina a fazer para a gente ter uma estabilidade, aliás, porque a gente precisa ter, sim, uma estabilidade econômica boa, porque nós precisamos honrar todos os compromissos que nós assumimos, todas as contas que nós assumimos para pagar, precisam, sim, ser honradas, ok? E por isso nós precisamos de fato trabalhar, ganhar um salário digno, saber o que gasta, gastar o que ganha, não mais do que isso, honrar as nossas contas. Podemos trocar de carro, podemos trocar de casa, podemos entrar com roupas boas, mas não podemos ter avareza. Deus nos dá recursos para que nós sejamos mordomos. Nós temos que agir com mordomia. Os recursos que temos em nossas mãos são recursos que precisam estar para a honra e glória de Deus, sendo administrados por nós para o reino dele, ok? Então a gente precisa ter essa noção de não ter avareza, contentar com as coisas que tem, ok? Deus não nos abandonará nem nos deixará, ok? E ele fala 4 efeitos, 4 recomendações, né? 4 efeitos da graça. Ele nomeia esses 4 efeitos com palavras. Então, amabilidade é a questão do amor fraternal. Empatia quer dizer sentir a dor do outro, estar no lugar do outro, estar no lugar daqueles que são presos por amor ao evangelho. Pureza e generosidade, né? Esses são 4 efeitos da graça que o autor aos Hebreus vai escrever aqui nestas últimas recomendações. Não são só esses, né? Gálatas 5:22, a partir do 22 tem ali os frutos do Espírito, né? E são coisas que a gente precisa ter patente em nossa vida, demonstrar, e a gente usa todas essas coisas, ou precisa usar todas essas coisas como ponto de controle, com autoavaliação. Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Será que eu estou agindo
pela graça ou não. Eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus, eu vou mostrar estas coisas. Se eu não estou mostrando essas coisas, a gente pode sim pedir a Deus que haja em nosso coração. Essas coisas são evidências da graça. Sabe o que é evidência, né? A palavra evidência aparece muito quando a gente está falando da investigação de um crime. Não se sabe quem cometeu o crime, mas tem a arma do crime, tem as impressões digitais na arma do crime, tem, sei lá, o local, alguma coisa que foi deixada, e essas coisas evidenciam, ou seja, colocam em evidência, apontam para aquela pessoa que cometeu o crime. Então, a graça é uma evidência, né? Estas atitudes são evidências da graça de Cristo em nós. São evidências de que eu estou, de fato, salvo, ok? É evidência da minha vida nova, né? Atitudes relativas ao reino, o qual estamos preparando. Veja, e o nosso autor chama a atenção para um aspecto muito importante. Na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, você pode ir à igreja todo domingo, você pode dar o dízimo, oferta, ajudar a todas as campanhas da igreja, você pode cantar bem, pode ter uma expressão de adoração, e, enfim, pode pregar, você pode fazer todas essas coisas, mas você não pode, com estas coisas, evidenciar a graça, sabe? Ter talento para falar, para pregar, para cantar, ter boa vontade para ajudar, não evidencia se você é salvo ou não. O que salva, ou o que evidencia, perdão, se você é salvo ou não, são essas atitudes. É na hora de agir com amor fraternal, é na hora de agir com hospitalidade, é na hora de agir sem avareza, ajudando. Essas atitudes é que mostram o seu coração transformado, confiar em Deus e na sua providência. Veja, você pode fabricar um personagem, um comportamento, você é a expressão, né? Uma pessoa pode fabricar um personagem, um comportamento. Às vezes a gente se assusta, tá? Às vezes a gente se assusta com alguém que cai em pecado, mas o fulano pregava tão bem, era um homem ungido por Deus, e que não sei das quantas. E aí você via que não era nada disso. Que o camarada conseguia fazer ali um personagem, conseguia agir de um jeito na igreja, e ele nem era salvo, ok? Mas estas atitudes, sim, é que mostram a verdadeira salvação, verdadeira intenção do coração, tá? Quando o coração não está de fato inclinado para as coisas corretas, o pecado é revelado, né? Agora, o coração transformado, ele vai aspirar por viver em amor, empatia, pureza e generosidade. Na hora da confusão, a gente vê quem é crente e quem não é crente. Na hora que dá a briga, que dá o desentendimento, a gente vê quem é crente e quem não é crente. Pode até escapei um pouquinho, o camarada que é crente volta. O que não é crente, não, eu não admito, pronto, acabou. E aí, no dia a dia, a gente vai vendo como é que essas coisas são vivenciadas. Fraquezas e limitações, todos nós temos. Todos nós vamos errar nessas coisas? Vamos. Acontece, né? Mas a gente precisa buscar a Deus para que Ele corrija estas coisas. E de onde vem a força para tudo isso? No Senhor. Salmo 118, verso 6, o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém me pode fazer? Ok? Então, é Deus que me capacita a agir de forma correta. Bom, nosso segundo tópico vai falar da importância dos líderes, que a partir do versículo 7, o texto aqui no livro, na versão revista e atualizada da Bíblia que eu li para você, tem por tema os deveres espirituais. Na verdade, ele vai falar da liderança. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, ok? E aí, nesse
segundo tópico aqui, a importância dos líderes, o autor aos Hebreus vai lembrar daqueles que trabalharam para que o evangelho chegasse até nós. Nós precisamos ter gratidão, nós precisamos dar suporte, apoiar estas pessoas, porque eles lideram a obra de Deus. Veja, se você já trabalhou na obra de Deus, você sabe que dá trabalho. Você sabe que consome tempo, que consome energia, que consome esforço. Às vezes a gente chega segunda-feira no trabalho cansado do final de semana, não porque foi pesaroso, mas porque você trabalhou tanto o final de semana que quando chega segunda-feira você está cansado, porque tinha algumas coisas que você tinha que fazer sábado e domingo, não tinha jeito, era da casa de Deus e você precisava fazer, né? Mas tudo isso é muito recompensador. O fato é que enquanto algumas pessoas se inclinam para trabalhar, outras só ficam ali consumindo, digamos assim, essas coisas que são feitas. Tudo bem, ok, mas lembre-se deles. Lembre-se desses guias, dessas pessoas, desses líderes que fizeram o evangelho chegar até você, que trabalham pela sua alma, que trabalham para te ensinar, trabalham com zelo para pregar a palavra, trabalham com zelo para a demonstração, né? Olha lá, dos líderes, lembre-se dos líderes os quais pregaram a palavra de Deus, considerem atentamente o fim da vida deles, imitando a fé que eles testemunharam. Então, você deve conhecer alguém na sua igreja, um pastor, um irmão bem mais antigo, que trabalhou incansavelmente e que já cansado agora, já sem tantas forças, busca ainda fazer alguma coisa, mas tem limitações, né? E vive na dependência de Deus. Né? O verso 17, de novo, menciona os líderes da igreja, exortando-nos a ser submisso. Né? Verso 17, lá no final, ele repete, né? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Né? Ou seja, tem liderança na igreja, a liderança está falando alguma coisa, seja submisso. Sabe? Ouça. Não, na verdade, ouça. Mas ele não sabe o que está falando. Ouça. Até converse. Sabe? Se você tem uma divergência com o seu pastor, peça o gabinete, vá lá, senta e conversa com ele. Não com arrogância. Busque entender o que ele está falando para você. Se ele está falando da parte de Deus, com certeza ele está falando alguma coisa que é boa e proveitosa para você e sua alma. É isso que ele está falando aqui. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar conta. Então, quando o pastor, quando o líder faz alguma observação, faz alguma recomendação, alguma correção para nós temos que ouvir. Porque eles estão frisando a nossa alma, a nossa salvação. Sabe? Com quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo. Olha, tenha certeza que quando algum pastor ou algum líder faz alguma recomendação de correção, ele não está fazendo isso muito confortavelmente. Ele está fazendo de uma forma incomodada, mas ele precisa fazer. Se ele está fazendo, porque ele precisa fazer, né? E se você reage, e se você briga, você não busca ouvir, isso vai doer nele. Se você olhar a história do povo de Deus no deserto, né? Ele fala aqui, como quem deve prestar, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quando ele fala de gemendo aqui, eu lembro de Moisés. Moisés era um líder que foi lá, brigou com o faraó, porque Deus mandou, né? Enfrentou o faraó com todos os seus medos, com todos os seus temores, tirou o povo do Egito, ia levar para a Terra Prometida, rapidinho, 2 meses já estava entrando na Terra Prometida, o povo fez toda sorte de reclamação. Moisés, a Bíblia diz que não houve outro homem tão paciente quanto Moisés, mas irmãos, quanto Moisés sofreu na mão daquele povo, quanto ele gemeu, quanto ele se entristeceu e quanto ele teve que brigar com Deus por causa do povo, pedir a Deus que tolerasse o povo. Né? Agora imagina o pastor da sua igreja vendo coisas erradas, querendo a correção, querendo a coisa certa, buscando chamar a atenção e o povo vai contra o pastor. Né?
Eles zelam pela nossa alma, pela nossa salvação, como quem deve prestar contas. Eles entendem sobre si, eles têm sobre si uma responsabilidade para com Deus. Não é conosco, não, é para com Deus. Quando Jesus chegou para Pedro, né, se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, sabe o que é apacentar ovelhas? É prestar contas das ovelhas para o dono das ovelhas. O pastor de ovelhas não é dono das ovelhas. Ele é aquele que tem que cuidar para que elas estejam bem. Eu já falei aqui em outro vídeo, a ovelha é um animal muito sensível, né? A gente teve um vizinho que ganhou uma ovelha uma vez, morava num terreno um pouco maior, mas a ovelha morreu porque bebeu água suja. Só por isso. É um animal sensível. E o pastor de ovelhas não é dono das ovelhas, ele tem que cuidar delas e prestar conta delas ao dono das ovelhas. O pastor, o líder da igreja, cuida das ovelhas, não dele, mas do dono. E vai ter que prestar conta dessas almas ao dono. Por isso ele vai chamar atenção, por isso ele vai recomendar, por isso ele vai dizer o que não deve fazer. E se você reclamar, e se você reagir, e se você brigar com ele, ele vai fazer isso gemendo. E aí fica complicado. O serviço de Deus tem que ser alegre, né? O nosso pastor Colares aqui coloca de uma forma até bem prático, argumento prático. Um líder da igreja que está desanimado e desmotivado não tem a menor liderança, não consegue fazer a coisa andar. O líder precisa estar alegre, motivado. Ele precisa estar feliz com as coisas que eles estão fazendo, com os efeitos que ele está vendo daquilo ali. Claro que muitas vezes a gente faz um trabalho, não vem ninguém, mas tudo bem, é a obra de Deus. Mas se as pessoas que são realizadas, colaboram, são edificadas por aquilo que você está fazendo, com o que o trabalho está fazendo, glória a Deus, tá certo? Então, cuidado, né? A igreja precisa fazer de tudo para que o líder trabalhe com alegria e não gemendo. A obra de Deus precisa ser uma coisa alegre. Olha, o líder de igreja, o pastor, vai encontrar diversas situações extremamente desagradáveis e vai ter que lidar com elas. Faz parte, mas não precisa ser todo mundo, né? Deixa só aqueles bodinhos ali que estão no meio das ovelhas fazerem essas coisas, mas seja ovelha, não seja bode. Tá? Então essa exortação aqui tem a ver com honrar e obedecer à liderança da igreja. Quando a gente tem um trabalho a ser executado, precisa ter uma coordenação central. Não pode ter várias pessoas coordenando a mesma coisa, porque a coisa não funciona, né? O pastor é um só, ele coordena o rebanho, ele diz para onde o rebanho vai. E o pastor tem que ser um só, tá? O objetivo é assegurar que aqueles que lideram com fidelidade à palavra de Deus sejam reconhecidos na sua fidelidade. É claro, e você vai talvez chamar a atenção, mas Saulo, tem pastores aí que são totalmente heréticos. Acontece, infelizmente hoje tem acontecido até demais. Muitos pastores que não conhecem a Bíblia, que não conhecem Deus, estão ali por interesse financeiro. Misericórdia, Senhor, que essas coisas não apareçam para nós, mas elas vão aparecer, tá? Então, veja que, infelizmente, vão aparecer falsos profetas, falsos pastores, pessoas que têm oratória, pessoas que têm liderança, pessoas que fazem a igreja ficar animada, crescer, mas são vazios, não estão pregando a palavra de Deus, ok? E aí, a recomendação está aqui no versículo 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração firmado na graça. Cuidado com o que você ouve, cuidado com os pastores que você ouve de fora da igreja, né? Hoje a gente vai à igreja e ouve vários pastores na internet, não é isso? Então cuidado com o que você ouve, analise, faça como os bereanos, volte à Bíblia e vá conferindo tudo o que está sendo dito, ok? O autor explicita que Cristo deve permanecer na centralidade do culto e da doutrina da igreja. Como líderes fiéis, estavam sempre ensinando, né?
Jesus é o meio, é o centro de tudo que nós fazemos, ok? E a gente precisa lembrar disso, ok? Aprender com a carta aos Hebreus que a igreja precisa amar os seus líderes e que presidem honradamente o ministério. Ele cita mais 2 textos aqui, agora do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, está lá, deveria acatar com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhas com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Olha, hoje a gente tem uma situação triste, que muitos pastores precisam ter emprego e também pastorear a igreja. Quando eu era criança e adolescente, era até ruim ouvir que um pastor tinha um outro emprego. Já dizer que tinha outra formação já parecia ser ruim, porque parecia que ele queria um outro emprego. Mas ele ter um segundo emprego tornou-se uma coisa ruim. Porque era uma coisa ruim, hoje infelizmente uma coisa natural. Por quê? Porque ele precisava de sustento e a igreja não conseguia, não dava um salário condigno a ele, ok? E a gente precisa sustentar os nossos pastores, aqueles que fazem o trabalho da obra de Deus. A segunda carta a Tiago, capítulo 2, verso 2, também Paulo escreve assim: ouviste através de muitas testemunhas, pois isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros pastores, né? Do que de mim ouviste, transmite a muitas testemunhas e ensina homens fiéis, idôneos para transmitir aos outros, as pessoas que precisam se empenhar na obra de Deus, né? É imperativo que a igreja trate com carinho, honra e obediência, fidelidade àqueles que lideram. Fidelidade, isso é uma coisa muito importante. Se você não concorda com seu pastor, conversa com ele, diz o que está apertando seu coração, mas conversa com o coração aberto, ouvindo o que ele tem a dizer. Debata com ele os assuntos que forem necessários, porque ele precisa saber a sua opinião, precisa saber o que você pensa, ok? Fidelidade, o pastor, o senhor falou aquilo, eu não concordei, o senhor está agindo desse jeito, eu acho que vai dar errado, sabe? Seja, mas em particular, não é em público não. Tem gente que faz isso na assembleia. Eu não concordo, você não vai fazer. Não, conversa em particular, conversa no gabinete, peça um tempinho, vá orar com o seu pastor, né? Seja alguém que apoie o seu pastor, veja as necessidades do seu pastor. A gente tem um corpo diaconal que deve estar muito mais focado nessas coisas. Aliás, temos trabalhado também nos diaconatos das igrejas e eles precisam estar focados nessas coisas, mas qualquer membro da igreja pode ir lá e ver o que está acontecendo, o que está faltando, ok? A gente precisa honrar os nossos pastores, uma manifestação visível da graça de Cristo sobre ele. Não é carro zero, último modelo, mansão, nem nada disso, mas ter uma vida digna, ok? A segurança na obra de Cristo, então, é o terceiro tópico, e ele finaliza aqui com 2 expressões que chamaram bastante atenção do nosso autor e 2 expressões que chamam a atenção. A primeira está no verso 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus é imutável e um dos aspectos, os atributos incomunicáveis de Deus, né? Uma das características de Deus próprias dele que a gente não consegue atingir é a sua imutabilidade. E Cristo, como Filho de Deus e uma das pessoas da Trindade, também é imutável. E o autor aos Hebreus aqui está ressaltando isso no versículo 8 do capítulo 13. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o que Cristo fez no passado, e aqui a gente está falando de um tempo em que Cristo já morreu, ressuscitou, já foi assunto aos céus, né? já foi arrebatado, voltou para o Pai, né? Mas Cristo é o mesmo, a sua obra é a mesma e a coisa continua de forma imutável. Então temos a nossa salvação, né? Ele é o Senhor do tempo e de todas as coisas. Ele pagou o preço do meu pecado lá na cruz e é o mesmo.
tá certo? E ele continua sendo mesmo para a nossa geração. Então o que Cristo fez no passado serve para nós também é para nós. E os primeiros destinatários da carta, aqueles que viveram no tempo de Jesus, os apóstolos e demais discípulos, receberam e nós também recebemos. Essa imutabilidade de Jesus garante que aquela promessa que a gente viu lá nos primeiros capítulos de entrar no seu descanso, né, também é para nós. Também entraremos, nós salvos, entraremos no descanso de Deus, porque ele é imutável. Se Jesus lá no passado foi o Cordeiro de Deus para os pecados do mundo, também para os nossos pecados. Se ele é o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos para dar acesso àquele povo, também dá acesso a nós. Se ele é o rei que sentou à destra de Deus e governa, também é o nosso rei. Então ele é imutável. E a gente precisa ter esta certeza dessa imutabilidade na nossa mente e no nosso coração. E a segunda está lá no versículo 20 e 21, um hino de louvor que o autor aos Hebreus coloca aqui. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Tem um amém aí porque é um hino, né? Porque é uma exaltação. O Deus de paz. E ele vai falar que tornou a trazer dos mortos Jesus. Deus ressuscitou Jesus, né? O grande pastor de ovelhas. Aquele que pelo sangue da eterna aliança, né, firmou uma nova aliança, agora eterna e perfeita, né? Ele aperfeiçoou vocês, a mim e a você, em todo o bem, para fazer a vontade dele. Deus nos aperfeiçoa para fazer a vontade dele. Só pedir, gente. Só pedir, só estar atento, só vigiar que Deus faz isso por nós, né? Assim o autor da carta aos Hebreus desejou tais bênçãos aos nossos irmãos do passado, que serve para nós também. Desejamos a todos os irmãos, né? Do tempo que se chama hoje, objetivando juntos refletir acerca dessas preciosidades. E a carta acaba com o título da nossa lição: a graça esteja com todos vocês. O que ele quer dizer com isso? Tudo isso que ele falou, tudo isso, que a graça atue em minha vida, em a sua, que na sua, que mude a minha vida, que mude a sua, que o Deus eterno e imutável, né, faça com que eu seja aperfeiçoado nestas características, e você também, que a gente possa fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, cumprir a sua missão. Que isso tudo, que esta graça opere em nós, né, o que é agradável diante dele por meio de Cristo. E a Cristo, e somente a Cristo, a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Para refletir, para pensar e agir, será que você consegue perceber os efeitos da graça de Cristo em nossa vida? A gente consegue, né? Mas eu diria ao contrário. Eu quero estar muito mais atento quando isso falha. Tudo bem, eu preciso ter consciência das coisas boas, das coisas, das evidências da salvação da minha vida. Isso é importante. E a gente precisa ver, testemunhar e entender. Mas eu preciso também, ao contrário, perceber quando os efeitos da graça... Olha, eu agi sem amor ali, ó. Ih, caraca, dei um bico no outro ali, eu nem percebi. E às vezes a gente faz isso que nem o rinoceronte. Diz que o rinoceronte, ele é grande e bruto e a visão dele é muito ruim. Então ele tem aquela carapaça, né? Quando ele sai passando, ele sai atropelando tudo, ele não tá nem é por maldade, às vezes ele tá só andando, né? Mas o peso, a carapaça e o todo faz com que ele não perceba o que ele está fazendo. A gente precisa perceber. 2. Você tem tratado seus líderes com honra e com obediência? Ou será que a gente tem feito ao contrário, falando mal do pastor na frente dos nossos filhos, às vezes, hein? Coisa feia, né? Que
Ali, de novo fez isso, de novo fez aquilo. Olha o que os nossos filhos estão ouvindo, olha o que os nossos irmãos, os nossos amigos estão ouvindo. Vamos tratar os líderes com honra e com obediência. Não concorda? Vai até ele, conversa com ele. Como a imutabilidade de Cristo influencia a sua fé. Se ele não mudou, se ele não muda, então ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele era o Cordeiro e é. Se ele ressuscitou por irmãos do passado e por nós, né? E vive para sempre, e ele é imutável. A graça dele está sobre nós e nós precisamos agir com graça com os nossos irmãos. Amém? E assim encerramos então mais uma revista. A revista de número 83 a 84 já está vindo aí, né? E encerramos também o ano de 2024. Deixo aqui uma palavra de boas festas, de Feliz Natal, lembrar do Natal de Cristo, o nosso Salvador que morreu que nasceu para nos salvar, para morrer por nós, né? E que os nossos planos e focos para o ano de 2025 sejam abençoados e abençoadores, que possamos cada vez mais trabalhar na obra de Deus. Amém?